O efeito Doppler é um fenômeno físico-ondulatório que acontece quando existe um afastamento ou uma aproximação entre o observador e a fonte das ondas. Esse fenômeno acontece pelo fato de que a velocidade de propagação das ondas depende exclusivamente do meio pelo qual ela se propaga. Mesmo que a fonte das ondas ou o observador se afastem, não haverá uma alteração na velocidade de propagação. Na verdade, ocorrerá uma variação no comprimento e na frequência das ondas captadas pelo observador. Então, agora nós vamos falar de algumas aplicações do efeito Doppler no dia a dia. Então, vou falar sobre os radares semafóricos. Esses emitem um feixe de luz, cuja frequência está dentro da faixa do infravermelho, e ao emitirem essa onda eletromagnética aos veículos, estes receberão essas ondas eletromagnéticas e emitirão de volta para os radares com uma determinada frequência. Então, ao receber essa onda eletromagnética, os radares, através de uma fórmula, conseguirão analisar com qual velocidade o carro estava naquele instante. Uma próxima aplicação do efeito Doppler é muito utilizado na astronomia por astrônomos que conseguem identificar se as estrelas estão mais próximas ou mais distantes da Terra. Quando as estrelas elas estão mais distantes da Terra, elas emitem um feixe de luz que, ao chegarem na Terra, esse feixe de luz ele chega com uma frequência que está próximo à cor azul, no infravermelho. E esse fenômeno é chamado de blue shift. Quando a estrela está mais próxima da Terra, ela emite um feixe de luz e esse feixe de luz chega com uma frequência na Terra que está mais próxima do vermelho, chamado de red shift. Outra aplicação é utilizada na medicina através do exame de ecocardiograma, que é feito através de um aparelho de ultrassom que emite ondas sonoras com frequência superior a 20.000 Hz, e essas ondas sonoras elas são absorvidas, refletidas e refratadas por vários tecidos e fluxos de sangue. E após essas ondas serem absorvidas, refletidas e refratadas, elas voltam novamente para o aparelho, e então é possível fazer o mapeamento do fluxo de sangue, refluxo sanguíneo, entre outros exames. Então, outra aplicação são os sonares, que são instrumentos geralmente utilizados para localizar e detectar objetos próximos ao emissor de ondas sonoras. Esses instrumentos eles funcionam a partir de emissão de ondas sonoras e que se chocam com os obstáculos e retornam à fonte. Conhecendo-se o valor da velocidade de propagação dos pulsos na água e o tempo de distância entre o emissor e o receptor, é possível identificar e localizar a distância do obstáculo. E isso é muito utilizado para fins bélicos, principalmente para submarinos, com o objetivo de identificar submarinos inimigos. Contudo, esse método ele pode ser prejudicial principalmente ao meio ambiente, pois foi identificado em uma pesquisa em 2002 que alguns animais marinhos, como baleias e golfinhos, tiveram seu tímpano estourado em razão da alta frequência no fundo do mar. Então, os sonares são muito importantes, são muito utilizados, porém, eles podem ser bem perigosos. Então, o efeito Doppler é a mudança na frequência de onda percebida devido ao movimento relativo entre a fonte emissora e o observador. Vale lembrar que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for o comprimento da onda, menor vai ser a frequência. E quanto menor for o comprimento da onda, maior vai ser a frequência. Isso a gente pode observar nesse caso da ambulância, que quando a fonte sonora se aproxima do observador, o comprimento de onda vai ser menor, que vai resultar numa frequência maior. Enquanto quando a ambulância, a fonte sonora, se afasta do observador, o comprimento de onda vai ser maior, que vai resultar numa frequência menor. No que isso influencia para o observador? Quanto maior for a frequência, mais agudo o som vai ser. E quanto menor for a frequência, mais grave o som vai ser. Por isso que quando a ambulância está longe, o barulho dela é diferente quando ela está perto. Quando ela estiver longe, a frequência vai ser menor, então o som vai ser mais grave. E conforme ela for chegando perto de você, o som vai se tornando mais agudo. Agora que a gente já viu o que é o efeito Doppler e algumas aplicações desse fenômeno no nosso dia a dia, está na hora de resolvermos alguns exercícios.
Existem 4 fórmulas para calcular a frequência aparente quando ocorre o efeito Doppler, e elas variam basicamente só o sinal, dependendo da direção que a fonte está se movendo e da direção que o observador se move. João corre assoviando em direção à parede de tijolos. Suponha que João tem um dispositivo X acoplado ao seu ouvido, de forma que somente as ondas refletidas na parede cheguem ao seu tímpano. Podemos concluir que a frequência do assovio que João escuta é A, maior do que a frequência refletida, B, igual à frequência refletida, C, igual à frequência inicial, ou D, menor do que a frequência inicial. Então, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos supor que, em vez de andar, o João estivesse parado e assoviando. Ele ia emitir esse som com uma determinada frequência e com um determinado comprimento de onda. Como ele está andando, em vez de estar parado, ao emitir o segundo comprimento de onda, a segunda onda, ele vai estar mais próximo da primeira do que ele estaria se estivesse parado. Ou seja, o comprimento de onda vai ser menor. Isso significa que a frequência vai ser maior. Então, quando esse som chegar na parede, refletir e voltar para o ouvido dele, ele vai ouvir com uma frequência muito maior do que se ele estivesse parado. Uma onda sonora considerada plana, proveniente de uma sirene em repouso, propaga-se no ar parada, na direção horizontal, com velocidade igual a 330 metros por segundo e comprimento de onda igual a 16,5 centímetros. Na região em que a onda está se propagando, um atleta corre em uma pista horizontal com velocidade U e igual a 6,60 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a direção de propagação da onda. O som que o atleta ouve tem frequência aproximada de Então, para calcular a frequência aparente nesse exemplo, nós primeiro vamos precisar achar a velocidade do observador no sentido horizontal, porque ele está se movendo fazendo um ângulo de 60 graus com a direção da onda sonora. Então a gente vai precisar saber com que velocidade ele está andando para cá, para poder calcular a frequência aparente. Então, para poder calcular a velocidade dele nessa direção, a gente vai decompor a velocidade dele para achar somente a velocidade no sentido horizontal. Para isso, a gente vai usar essa fórmula, que a velocidade no sentido x é igual ao cosseno do ângulo que ele está fazendo, com a velocidade total. Aí a gente vai encontrar que o x é igual a meio, que é o cosseno 60, vezes 6,6, que é a velocidade dele. Isso vai ser igual a 3,3 metros por segundo. Então, a velocidade dele no sentido horizontal é 3,3 metros por segundo. Outra informação que a gente precisa é da frequência real. Então, para isso, a gente vai usar essa fórmula, que a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, 330 metros por segundo, que é a velocidade que ele dá ali, vezes 0,165, porque ele diz que o comprimento de onda é 16,5 centímetros, mas para isso a gente vai precisar transformar em metros, o que vai dar 0,165. Então, 330 é igual a 0,165 vezes a frequência. Se a gente passar a frequência para esse lado e o 330 para cá e dividir, a gente vai encontrar que a frequência vai ser igual a 2.000 Hz. Agora que a gente já tem todas as informações que a gente precisa, a gente pode aplicar na fórmula final da frequência aparente, que é igual à frequência real vezes a velocidade menos a velocidade do observador dividido sobre a velocidade total. Então, substituindo os valores, a gente encontra que a frequência aparente é igual a 2.000 Hz vezes 330, a velocidade inicial ali, menos 3,3, que é a velocidade do observador, dividido por 330, e isso vai dar 1980 Hz.
E o Sheldon tá de quê? Ah, ele é o efeito Doppler. Isso. É a aparente mudança na frequência de onda causada pelo movimento relativo da fonte da onda em relação ao observador. Ah, claro! Agora eu entendi o efeito Doppler.